Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Vinícius Anaya e hoje iremos dar continuidade ao livro de Fedon. Irei entrar na obra e mais uma vez irei fazer meus comentários sobre aquilo que eu sublinhei. Se vocês já começaram a ler o Fedon, como vocês puderam perceber, Fedon é uma obra que irá vos ajudar a ilustrar bastante, ou criar uma ideia da espiritualidade, e é através desses ensinamentos de Platão, ao qual existe aqui algumas frases que eu considerei importantes no longo da minha caminhada, e quando eu li essas frases ou algumas palavras dentro da obra de Platão, dentro dessa edição do livro que retrata aqui a obra, eu resolvi marcá-las porque, de fato, quando colocamos essas frases ou essas palavras num contexto esotérico, na busca pelo divino, muita coisa faz sentido. Passa a validar outras ideias, passa a validar outras coisas que sabemos e, assim, podemos verificar que a linha de pensamento, ou a linha a qual estamos a conduzir, está correta. É claro que, dentro da temática esotérica atual, estamos aqui a falar de Helena Blavatsky, estamos a falar de Papus, estamos a falar de Eliphas Levi, estamos a falar de vários ocultistas que basearam-se muito na filosofia, e mesmo a maçonaria, se for verificar os seus rituais, se for verificar a sua forma de instrução, ela tem muita coisa platônica. Mesmo Rosa Cruz também tem. No fundo, maçonaria, Rosa Cruz, por exemplo, ou todas as outras sociedades secretas que derivaram da maçonaria, ou derivaram da Rosa Cruz, ou o próprio martinismo, a base é uma base com uma mistura filosófica, uma mistura judaica e depois uma mistura da magia egípcia. E por quê? Porque estamos a falar de magia, e é isso que está a se revelar aqui. Mas como chegar a esse entendimento, a essa compreensão, como tornar isso claro e não criar mais véus ou mais obscuridade ou confusão dentro da tua mente? Indo buscar a filosofia. E através daqui é o seu ponto base, é o seu ponto de partida. Ou, se quiser considerar, pode até ser o seu ponto central, para que tu possa se deslocar na teia do conhecimento e depois regressar para o teu ponto base, que vai ser sempre a dialética. Ok. Mais uma vez, a obra que estamos a tratar é essa, que eu estou a trabalhar, Fedon, Arial Editores. Agora irei dar início definitivamente à obra e irei vos transmitir, irei partilhar com vós algumas coisas que sublinhei, achei importante, e irei fazer alguns comentários se assim for o caso. Já no começo da obra, eu sublinho as seguintes palavras: 7 jovens, 7 rapazes e 7 donzelas. Temos aqui o número 7, como não poderia deixar de ser, e existe em toda a história religiosa e todo o caminho esotérico. Morria tão tranquila e nobremente que eu cheguei a pensar que ela não desceria ao Hades. Uma mistura invulgar de prazer e de dor. Dobrou a perna,
friccionava com a mão. Disse: que coisa mais estranha, meus amigos. É isso a que os homens chamam de prazer? Quão surpreendentemente está unido aquilo que parece o seu oposto, a dor. Os dois não se apresentam ao homem ao mesmo tempo, mas, ao se perseguir e alcançar um deles, fica-se invariavelmente obrigado a acolher também o outro, como se fossem dois seres ligados a uma única cabeça. Estamos aqui a trabalhar muito a dualidade, que é algo que vai se trabalhar, depois ela tem que ser compreendida no meio esotérico. Há muita confusão em relação à dualidade nas religiões, há muita confusão em relação à dualidade na parte esotérica, nas ordens iniciáticas. E por que ok, eu irei pegar nesse ponto, uma vez que estamos aqui a falar de dualidade, e até que deixa aqui um final na frase interessante, que é ligados a uma única cabeça. O que é importante perceber, sim, vamos aqui já começar a trabalhar o tema da revelação. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que existe um conflito entre anjos e demônios. Não existe esse conflito. Outra ideia errônea é acreditar que Deus está a travar um combate com Lúcifer ou Satanás. Também é errado essa ideia. Depois, existe aqui a ideia de que existe um polo positivo e um polo negativo. Sim, existe. Mas o que são esses polos negativos? Essa parte é onde nós temos que chegar. Como eu já referi anteriormente, os anjos e os demônios, tudo aquilo que nós podemos considerar dentro da criação em termos espirituais, estão sempre no mundo da criação, no mundo das ideias. É onde está a luz. Entretanto, tudo aquilo que é fixação está voltado para a matéria. Mas, o que há de errôneo na questão da dualidade? Se tu não compreendes o que é a dualidade, tu vais pensar, e é isso que acontece dentro da maçonaria, e aqui é que você tem que ter muitíssimo cuidado, dentro da maçonaria e todas as ordens iniciáticas. Não é exclusivamente da maçonaria. Mas há uma indução, vai induzir-te a acreditar que essa dualidade é o que gere, ou é o que é permanente no universo. Por que isso é errado? Porque se tu acreditares numa dualidade, será muito fácil tu acreditares erroneamente numa das coisas que nós temos apresentado, que eu apresentei e que nós temos presenciado constantemente dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, que é a luta entre Deus e o diabo e a luta entre as forças do bem e as forças do mal. Né? Poderíamos caracterizar como demônios e anjos. Qual que é o risco e qual que é o perigo que se corre aqui? Primeiro, da blasfêmia. Segundo, a negação, novamente, de Deus. Por que tu negas Deus aqui? Tu vai só, não, eu não nego Deus, eu estou a assumir que existe Deus e Deus está a combater com o diabo. Então, pense claramente, quem é que criou todas as coisas no universo? Deus. Se for Deus, acha que a criação pode ser superior ao Criador? Pensas que é possível a criação eliminar o seu Criador? Sendo que sem a existência desse Criador não existe nada? Não faz sentido. É por isso que a dualidade, a ideia, a mentalidade que se tem da dualidade é errônea e perigosa, porque ela vai te conduzir
a acreditar que existe um outro ser com o mesmo poder, com o mesmo potencial de Deus, e esse ser depois é aquele que ordena a matéria. E é verdade, é aquele que ordena a matéria. E tu vais começar a acreditar, então, se ele criou a matéria, se ele ordena a matéria, é a ele que eu tenho que orar, é a ele que eu tenho que aclamar. E aí é que vem a tua negação a Deus. Agora, quando tu compreenderes que a dualidade é apenas um sistema de equilíbrio dentro do universo, ao qual não permite que o universo seja tomado somente pelo bem, ou que ele seja tomado somente pelas trevas. Se vocês meditarem e se concentrarem no Gênesis, no capítulo 1 do Gênesis, há muita coisa, no capítulo 2 também no Gênesis, vocês vão aprender muitas coisas, mas sem ideias preconcebidas. Diz que no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. O que referência faz esse verbo? Esse verbo é o chamamento, é a invocação. Por isso que no princípio é a invocação. Estás a invocar. É a primeira coisa que tens que aprender a fazer, é invocar. Sem a invocação não consegues evoluir. Sem a invocação tu não consegues compreender a magia. Sem a invocação tu não transforma a magia em prática. Daí, a primeira coisa que se diz que no princípio é o verbo. E o verbo é Deus. E por que se diz que o verbo é Deus? Porque é o verbo que vai te permitir invocar a entidade. E é o verbo que vai te permitir fazer com que a entidade te obedeça. Mas isso não é Deus. Esse é apenas o regente da matéria. E é isso que eu quero que vos mostrar, quero vos ensinar. Mas pronto, eu irei voltar aqui para Fedon. Então tenham em mente, se olharem bem na história, vocês vão ver que existe Deus, Deus cria o princípio, e esses dois princípios partem daí a criar toda a vida, todo o universo, e é com base nesses dois princípios, depois, nesse equilíbrio, é que as coisas vão se desenvolvendo, desenrolando, e que nós temos a vida, e ela depois é a nossa cegueira em não conseguir ver para além da dualidade, não permite que vejamos Deus e depois vamos tentar buscar Deus num polo ou no outro. Daí a desarmonia. Quando nós devemos buscar Deus é no Criador, né? Naquele que criou todos os seres, todas as coisas, aquele que concebeu, aquele que despertou inicialmente. A entidade, né? Lembre-se quando usamos aqui pode dar uma ideia errônea, né, de haver uma necessidade de um corpo, não? Essa força, essa entidade que nós desconhecemos, mas que ela continua a influenciar. É dito nos mistérios a este respeito que os homens estão numa espécie de cárcere do qual não devem libertar-se a si mesmos nem fugir. Parece-me algo transcendente e difícil de compreensão. Vejam o peso esotérico dessa frase. Aqui existe muita coisa para se meditar. Existe aqui um trabalho muito grande para fazermos. Mas aquilo que eu disse, hoje eu já saí, já desviei um pouco dentro daquilo, mas foi necessário, é assim que deveria de ser. Aqui também poderíamos fazer um grande desvio, mas esse vídeo acabaria por ficar bastante longo e eu não iria terminar objetivamente o vosso convite. Como eu disse, eu partilho para vós os meus pensamentos, as minhas ideias. O despertar da consciência tem que ser mútuo e coletivo,
e não eu a implantar ideias nas vossas cabeças e vocês saírem por aí a pregar sem compreender. Cairíamos no mesmo risco e no mesmo caminho que caiu todas as outras religiões, seja o cristianismo ou seja o Islã. Que os filósofos estariam dispostos a morrer com gosto parece um paradoxo. Não faz sentido que o sábio creia que cuidará melhor de si mesmo ao estar em liberdade. Outra falácia dentro da nossa sociedade é liberdade. Dualidade é uma falácia, liberdade é outra falácia. Essa liberdade apenas vos conduz à desgraça. Que se mostre corajoso quando está à beira da morte e tenha a esperança de que no outro mundo, uma vez terminados os seus dias, conseguirá os maiores bens. Que isso passe despercebido aos demais, mas aquele que se dedica à filosofia, no verdadeiro sentido da palavra, não deve desejar outra coisa que não seja morrer e estar morto. Se vocês olharem, assistiram o vídeo de ontem, lembrarem, se recordarem-se do vídeo de ontem, de qual eu fiz aqui a segunda parte do Fé, vocês irão perceber sobre o que essa frase está se referindo. O corpo é ou não um obstáculo? É oferecida aos homens alguma garantia de verdade através da vista e dos ouvidos? Não ouvimos nem vemos nada com exatidão. Alguma e nenhum contato aspira a alcançar a verdadeira realidade. Aqui eu teria que completar para vocês perceberem o que esse alguma faz aqui. Sem ter nada que lhe faça ligação alguma e nenhum contato, aspira a alcançar a verdadeira realidade. Eu passei a sublinhar só parte da frase e é importante estar sublinhado no começo. Empregando o simples pensamento em si mesmo, em toda a sua pureza, tenta-se buscar cada uma das realidades. Vejam, temos a célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Enquanto possuímos um corpo e a nossa alma estiver reunida com este mau companheiro, jamais alcançaremos de maneira satisfatória aquilo que almejamos. E dizemos que aquilo que desejamos é a verdade. Se alguma doença nos advém, ficamos impedidos da busca da verdade. Fica-nos verdadeiramente demonstrado que, se alguma vez quiséssemos saber algo sobre os objetos na sua essência, temos que nos desembaraçar dele e contemplar as coisas em si mesmas, tão somente com a alma. E para além do físico, para além daquilo que é visível, das sensações, não é novidade alguma, e nós temos aqui bastante confirmações em relação a isso, que é através da meditação que nós nos ligamos com o mundo espiritual. E é através dessa mesma meditação que há conhecimento que foi entregue à mão daqueles que se dedicaram à procura desse conhecimento
a verdade que hoje, algumas delas, nós só conseguimos encontrá-las com o auxílio da tecnologia. Só conseguimos confirmar isso com o auxílio da tecnologia, mas veja a grandeza que foi a concepção mental, é claro, dentro das limitações, a pessoa que busca o conhecimento, existe aqui uma coisa que depois nós vamos trabalhar, que é a gnose. Para vocês compreenderem, a gnose não é o mesmo do que o saber, é bastante diferente. Mas quando nós buscamos o conhecimento e nós transmitimos esse conhecimento, depois de um período de meditação ao qual nós recebemos esse contato, nós rememoramos, nós usamos aqui a reminiscência, o que acontece? Existe também o conflito com a realidade atual, que é o conhecimento daquilo que tu sabes apenas agora. Então essa reminiscência vai ser conflituosa com aquilo que é a tua experiência no momento. Porque se tu tiveres uma reminiscência de algo que ainda pertence ao futuro, o que acontece? Tu vais tentar enquadrar a tua explicação com a realidade da qual tu conheces, da qual tu consegues se expressar. É o mesmo vocabulário. Nós podemos inventar palavras, mas ao inventar uma palavra que não faz sentido para o outro ouvinte, ou que haja aqui uma desconexão muito grande, essa palavra perde-se. Então, utilizando-se do meio que nós temos, uma vez que não conseguimos transmitir a ideia ou transmitir o pensamento a outrem de forma que ele não se prostituía, que ele não se prostitua, que ele não seja vilipendiado, temos que usar a forma de expressão que é usado pelo ser humano há muito tempo, né? Seja ele a comunicação verbal, ou seja ele a comunicação escrita, ou seja através de sinais, que depois um sinal passa a ser um signo, e de signo passa a ser uma coisa simbólica, e que transmite ideias. Aí que vem o símbolo. O símbolo é justamente isso, ele transmite ideias para ti, ele pode trazer algo bastante concreto, diferente do signo, que ele é algo em si imutável. Se isto é verdade, há uma grande esperança de um homem, uma vez chegado para onde estou, a caminhar, adquirir ali, de maneira plena, mais do que em nenhuma outra parte, aquilo que tanto temos procurado na nossa vida passada. A continuidade, né? Continuamos sempre a buscar o conhecimento, a elevação, saber em relação ao divino. Eu sempre costumo pensar que um bom exemplo para isso é o salmão, que desova dentro do leito do rio e depois vai para o mar, e quando ele chega a época de se reproduzir, que ele está maduro para se reproduzir, ele volta para o mesmo ponto onde ele nasceu. Às vezes eu comparo isso com nós, com o ser humano. Talvez esse nosso desejo de voltar ao espiritual, porque nós vimos do espiritual. Daí temos esse desejo latente em voltar. E a purificação não é, porventura, aquilo que na tradição tem se vindo a afirmar, desde antigamente. Separar a alma o mais possível do corpo e acostumá-la a concentrar-se, a recolher-se em si mesma, retirando-se de todas as partes do corpo e vivendo o mais possível, tanto no presente como no futuro, somente em si mesmo, livre do corpo como de uma prisão. Na verdade, aqui é uma questão, termina aqui com uma questão, somente em si mesma, livre do corpo como em uma prisão. Aqui é um debate em relação à alma, ao corpo, à funcionalidade, que estamos a falar da vida,
como é que o espírito, qual é o caminho, se o caminho é ascendente, se o caminho é descendente, qual é a verdadeira função. Os verdadeiros filósofos exercitam-se na morte e são os homens que menos a temem. E não é a temperança, inclusive como a gente comum a entende, o não se deixar excitar pelos desejos. Vejam aqui, aqui também existe uma coisa bastante importante para o caminho daquele que deseja encontrar Deus, deseja encontrar, compreender o caminho da magia. Vejam, e não é a temperança, né? Já está aqui colocando uma forma afirmativa e também questionando, inclusive, como a gente comum a entende, o não se deixar excitar pelos desejos. Quer dizer, o controle. E é através desse controle sobre nós mesmos e por que devemos cultivar esse controle? Para nos conhecer, para sabermos, de fato, controlar os nossos impulsos, ou compreender os nossos impulsos. Está tudo aí. Essa compreensão vem te abrir, de fato, as portas, o canal para o mundo das ideias, para o mundo espiritual. Porque é ele que primeiro tens que buscar para poder compreendê-lo. Assim como Deus, primeiro tens que desejar estar com Deus dentro de si, para que realmente Deus esteja contigo. É um absurdo ser corajoso por temor ou covardia. A única moeda valiosa pela qual se deve trocar tudo isto é a sabedoria. Por ela e com ela, talvez se compre e se venda a verdade completa, a coragem, a temperança, a justiça e, numa palavra, a verdadeira virtude. Mas se permutam entre si, separados da sabedoria, é muito provável que uma tal virtude seja uma mera aparência, uma virtude, na realidade própria de escravos, e que não tem nada de sã ou verdadeiro. Pelo contrário, a verdade consiste em que a temperança, a justiça e a coragem não são mais do que a purificação de todo esse tipo de paixões e a própria razão, um meio de purificação. Igualmente, é muito provável que aqueles que instituíram os mistérios não tenham sido homens medíocres e que, pelo contrário, estavam certos ao dizer que há muito tempo atrás, de um modo enigmático, que quem chega impuro e sem iniciação ao Hades jazerá no lodo, enquanto que aquele que chega purificado e iniciado habitará com os deuses. Eu aqui ainda sublinhei, para além de ter sublinhado, fiz aqui uma outra marcação, aqueles que instituíram os mistérios. De que mistérios são esses que estamos a falar? Lembre-se, no outro vídeo que eu apresentei, na segunda parte, eu falo justamente sobre isso. Sobre a busca do conhecimento, o conhecer, o saber, que é dar-se a utilidade ao conhecimento, o bem fazer. E com essa busca, é a única maneira de tu seres iniciado não pelos homens, mas pelo mundo espiritual, que vai te abrir as portas e vai te conceder aquilo que tu desejas. Veja a importância que isso tem.
Veja o quanto que vocês podem aprender em relação à parte esotérica, em relação a Deus, ao ler Platão. Ok, aqui vem um comentário meu, deixa eu ver se eu consigo decifrar aqui a minha caligrafia. O meio infinito de ciclos, no entanto, é o solve e o dissolve. O todo é nada e o nada é todo. Qual o objetivo desses ciclos? O que se está a tentar formar? Pronto. Nessa nota aqui que eu faço, o meio infinito dos ciclos, no entanto, é o salve do sal, tem muito a ver com a questão, né, do Baphomet, onde solve e coagula, né? É aquilo que depois vai entrar no hermetismo, que é igual em cima, que é igual embaixo, e há um ciclo, a energia está sempre em movimento, ela não para, ela, né, vai deambular pelos dois mundos, pelos dois paralelos, tanto pela matéria quanto pela vida, e é esse algo mais que está dentro da dualidade, e que é esse algo que nós devemos de compreender. E depois aqui que eu faço a referência do tudo ser o nada, e o nada propriamente ser o tudo, né? E está aqui importante a questão também que eu coloquei ontem, né? Qual que é a importância da vida, né? Que caminho que devemos seguir? Por que esse ciclo? Esse ciclo deve se quebrar. Esse ciclo é um mecanismo de evolução que, chegada a hora, ele tem que partir, não por nós, mas pela sua programação de criação, por assim dizer. E que a geração vai mutuamente de cada uma delas ao seu contrário. Né? Quer dizer, estamos aqui a falar sobre aquilo que eu estava a referir há pouco, que é a energia, a verdadeira energia que impulsiona todas as coisas, ela, em outras palavras, está presente em ambos os lados e busca equilibrar esses lados, equilibrar o binário. O estar morto, aqui eu faço essa referência do estar morto, para quem está na maçonaria, em qualquer ordem iniciática, vai perceber isso, para quem está num caminho meramente esotérico, puramente esotérico, como queiramos dizer, e busca a magia, vai também compreender o porquê disso. E não se originam um do outro, já que são contrários, e não são duas as gerações que há entre ambos, visto serem dois. Está vendo as voltas que tentar fundamentar Deus dentro do binário, como isso pode trazer confusão? E depois aqui coloquei aqui a frase ordo haber caos, né? O caos vem da ordem, a ordem vem do caos. Novamente estamos aqui num ciclo, né? A afirmar que para haver uma ordem tem que antes haver um caos para haver uma necessidade de organizar. Mas quando também é demasiado organizado, é preciso criar um caos para que ele possa evoluir, para ele não fixar. É esse o fundamental aqui da energia. Aqui um comentário da Anaxágoras. Todas as coisas estão em desordem. Isso é a ideia de Anaxágoras, né? Dentro da obra ao qual ele faz esse comentário. Porém, se lhe apresentamos figuras geométricas ou outra coisa parecida, fica ainda mais claro que é assim. Eles estão a discutir sobre geometria, sobre o sólido, sobre as formas, e isso surge porque o ser humano olhava muito para as estrelas, e ao olhar para as estrelas começava a conectar as estrelas, e daí começa a surgir as formas. Obviamente vem um pensamento por trás delas, e lembre-se, né, Ptolomeu,
e os seus 5 sólidos, mas nunca esqueçam do Egito. O Egito é a verdadeira chave também para a abertura da compreensão, que de fato ela é feita em diferentes níveis, e nós estamos predestinados apenas a alcançar um determinado nível, seja ele completar ou não toda essa caminhada, mas a verdade é que ao atingirmos esse limite, não iremos para além dele. E eu faço referência de volta a Insólogos. Aqui é uma marcação a dizer: os extremos são raros. No fundo, quando há uma dualidade, há um extremo, né? E partindo que grande parte das coisas vive dentro dessa dualidade, vai sempre existir um extremo, por muito que ele seja oculto aos teus olhos ou à tua percepção, há de existir uma outra coisa que seja o oposto. Como no Euripo, se resolvem de cima para baixo. Aqui eu sublinhei essa frase porque tem a ligação hermética, né? Que vem o que é igual a ligação hermética, não no que é igual, o que está em cima é igual ao que está embaixo, mas a ligação hermética a mostrar que a vida provém de cima. A vida o ciclo, né, aquela linha que ontem estava aqui referindo, no dia anterior, em relação a qual que seria a trajetória, né, ascendente, descendente, e isso aqui coloca uma ideia de descendente. E depois, com toda essa história de deveríamos morrer, que eu já também discuti ontem, dá realmente de fato a ideia de que a morte seria o caminho mais desejado e era para lá que nós deveríamos de rumar, né? Feliz, seria o mesmo que dizer: felizes são aqueles que vivem pouco. O vídeo já está com 37 minutos, eu acabei por fazer um desvio, mas foi necessário. O espírito ordenador teria colocado e disposto, falei aqui, ao ser assim, pensei eu, o espírito ordenador teria colocado e disposto cada uma das coisas onde ficassem melhor? Percebe? Há um espírito ordenador aqui, é quase dizer aqui que é o caminho do meio, né? Mas não é o caminho do meio ainda. O caminho do meio está muito abaixo dessa ideia. O caminho do meio é onde tu começas a percepcionar esses dois mundos. Deste modo, segundo esse raciocínio, ao homem não lhe compete examinar nada mais a não ser o que lhe é melhor e mais perfeito. E assim, em consequência, conhecerá também o pior, já que o conhecimento que versa sobre esses objetos é o mesmo. Antes de tudo, me daria a conhecer se a Terra é plana ou redonda. Aqui uma discussão que naquela altura ainda levantava-se aqui muitas questões. A propósito das suas relativas velocidades. Ainda estamos aqui a falar um pouco aqui da astronomia, envolvimento da Terra com o Sol e a Lua, e era através dessa medição que também levantava-se aqui a suspeita, né, se a Terra seria plana ou redonda. Estamos aqui a falar antes de Cristo.
excepto que isto era o melhor, para saber o quanto antes o melhor e o pior. Outra dualidade. Vir a descobrir um Atlas mais forte, mais imortal que o do mito. Atlas é aquele que sustenta a Terra em seus braços. E o que isso quer dizer, né? A segunda viagem que realizei na busca das causas. Também apenas sublinhei isso, não como ponto de interrogação, mas como uma curiosidade de dentro de quando somos iniciados. Acreditei que devia estar prevenido para que não me acontecesse o mesmo que aqueles que observam e examinam o Sol durante um eclipse, pois há muitos que perdem a visão por não observarem a imagem do astro na água ou em alguma outra coisa semelhante. Isto foi mais ou menos o que pensei, e apoderou-se de mim o medo de ficar completamente cego de alma se olhasse as coisas com os olhos e pretendesse alcançá-las através de cada um dos sentidos. Vejam o peso, a importância dessa frase. Ele faz uma referência física para te dar uma ideia, para te criar uma ideia. Hoje em dia, qualquer pessoa sabe que se tu olhasse para o Sol, durante um determinado período, vai ficar cego. Mas aqui nós estamos a falar de Sol como conhecimento, como iluminação. O que isso quer dizer? Que não tens acesso ao conhecimento pleno de forma direta. Tu precisas interpretar esse conhecimento em outro espaço. E agora, quando estamos a falar de luz, e deixamos um pouco de falar de conhecimento e falamos de Deus. Nós não conseguimos contemplar Deus diretamente. Nós vamos contemplar Deus através de outros meios, através do seu reflexo ou da sua aparência criada dentro daquilo que Deus projetou. Se nós tivermos acesso ao conhecimento, por isso que ele diz, cego de alma. Cego de alma, ele não está a perder a vista, ele está a perder o discernimento, está a perder a noção daquilo que pode ser verdade ou não, devido a essa força criadora ser tão forte e conter tudo dentro dela, que a alma iria se embaralhar. Ela não consegue compreender esse conhecimento, não consegue compreender Deus de forma direta. Veja a importância, e é isso que é ensinado para todos os iniciados, né? Ele vai vendo a luz, ele vai descobrindo a luz de forma devagar, para que ele possa compreender. Ele tem que trazer compreensão, não é apenas ouvir e sair a falar. Ele tem que compreender aquilo que ele está a querer transmitir. Antes, afirmava-se que de uma coisa contrária nascia a sua contrária. Agora que o contrário jamais pode ser contrário de si mesmo, né? O que aqui está a afirmar? Que não é do bem que nasce o mal e não é do mal que nasce o bem. Os dois foram criados. Pronto. E aqui vocês conseguem compreender aquilo que eu estava a tentar vos revelar no começo aqui que eu fiz o desvio. O que em si leva a algo jamais admite o contrário do que leva. Lembro-te
de novo e não é mal ouvi-lo muitas vezes. Fui sublinhando coisas que, na altura, como já referi, eu li esse livro 4 anos atrás. E foram coisas que fizeram sentido dentro da minha caminhada até o momento. E que hoje, vocês verem como é curioso, né? Eu li Phaedon há 4 anos atrás, não 5, né? Nós estamos mais em 2019, isso é verdade. Li Phaedon há 5 anos atrás, e todas essas coisas foram tão marcantes na minha alma ao momento da leitura, que se elas não fossem verdades, hoje, ao relê-las, eu não conseguiria fazer a reminiscência delas. Daí, a revelação espiritual, o aflorar espiritual, é algo progressivo. Ele vai se dar, tu não vais compreender, e mais tarde, quando tu saíres desse foco, eles buscar conhecimentos, buscar outras informações, que a tua alma vai compreender, porque a tua alma vai conectar essas ideias. E aí tu vais perceber que a verdade é imutável. A verdade é apenas uma. Apesar que eu digo uma outra coisa aqui. Aonde reside o paradoxo, reside a verdade. E deixo-vos pensar, ou, em outras palavras, meditar sobre essa frase que eu acabei de vos ditar. Todos esses rios correm para cima e para baixo, como se houvesse no interior da terra uma espécie de corrente oscilatória. As referidas correntes são devidas às causas naturais. Um dos abismos da terra, além de ser o maior, atravessa de um extremo a outro. É a esse que Homero se referia quando disse: muito longe ali, onde sobre a terra está o abismo mais profundo. Vejam aqui duas coisas interessantes. Primeiro, a física, né? Fala sobre essas correntes. O que são essas correntes? Os polos magnéticos, né? Que atravessam de fato a Terra. Né? O magnetismo atravessa toda a Terra e depois se expande para fora. E quando Homero refere que muito, muito longe, ali onde sobre a Terra está o abismo mais profundo. Quer dizer, é por isso que algumas representações da Terra como se fosse um donut, ou a Terra que se tivesse aqui um buraco e existisse dois mundos, um na superfície e outro dentro. Né? Aqui outros livros que expressam essa ideia e que também é interessante explorar, mas o que é interessante é de perceber que o que se busca aqui é compreender, aqui já nota-se que já está madura a parte da ideia. Já percebe-se que essa interação energética está para além, não faz parte, ela está para além. Por isso, oscila como o fluxo e o refluxo. Também para quem é iniciado, para quem busca aqui a questão esotérica, isso faz todo sentido. Eu fiz aqui uma grande nota, deixa eu ver, não sei se isso começa aqui ou começa aqui, aonde começa exatamente. Penso que eu começo aqui. Para onde foi toda a água do dilúvio e de onde vem? Questão interessante, né? Porque você, olhando para a Bíblia, o que nós temos? Nós temos aqui um dilúvio, de onde ela vem e para onde ela foi, né? Aqui é uma outra referência, o que está em cima é igual o que está embaixo. No fundo, não fala do céu, mas sim de um outro mundo.
no interior da Terra. Existe uma outra civilização nas profundezas da Terra. Pronto, olha, vem de encontro com aquilo que eu estava a dizer, que essa ideia, tu vês a forma que a nossa mente se conecta ao mundo das ideias e conforme ela depois passa a ser tão presente e vai influenciar a nossa vida. É a partir daqui que passamos a servir Deus. Quando a construção da verdade, ela é imutável. Veja, eu falei isso para vocês aqui, eu não leio, não voltei a ler todos os livros que eu irei aqui partilhar com vocês, eu não volto a ler os livros antes de fazer o vídeo. Vamos fazer o vídeo juntos, vou rememorar e vou partilhar com vocês as coisas. E se prestar atenção, eu tenho partilhado coisas que depois eu, mais à frente, leio novamente, né? E essa aqui foi mais uma delas. Eu fiz aqui uma pausa, partilhei em relação a esse pensamento das correntes e sobre a questão do mundo ser um donuts, porque foi assim que eu imaginei. Imaginei o mundo dessa forma, né? Imaginei imaginei o mundo como um donuts e depois imaginei o mundo como algo esférico, mas que haveria dentro dessa esfera vida também. E daí eu fazer esse comentário, eu digo esse comentário, a vida que está na superfície é igual à vida que está no interior da Terra. Então, quer dizer, basicamente é essa relação que eu faço, né? E sugiro aqui esse outro mundo. Daí talvez, se nós pensarmos em termos de magnetismo um pouco, não sendo aqui uma pessoa descrente e tentando, eu sei que nem todos sentem, isso é verdade, mas quem experienciou o amor de uma forma intensa, mesmo intensa, pode se aperceber que, por vezes, não é sempre, depende da intensidade, ok? Mas para quem conseguiu experienciar isso, conseguiu perceber por vezes o sentir a outra pessoa, sentir os sentimentos, saber o que a outra pessoa está a pensar. E tu partilhas também com uma outra pessoa, se ela for sensível. Saber o que essa outra pessoa está a pensar. Por vezes conseguir sentir o próprio cheiro do lugar onde a pessoa está. Ter a sensação do gosto. É claro que, vejam, quando nós estamos a falar em sentidos, ele depois já foi transferido, né, para o nosso cérebro, e o nosso cérebro já o conectou no mundo das ideias. Mas termos essa percepção de sentido físico como de sensação, e mesmo das ideias, conseguir compreender as ideias, é lindo, é maravilhoso. E isso, em termos magnéticos, nós conseguimos explicar bem. E veja, qual que é a distância, qual que é o tempo para sentirmos isso, é basicamente instantâneo. Nós partilhamos, de fato, de forma bastante instantânea. E agora pensem que todo esse mundo espiritual que nós falamos, ao invés de ser em cima, ele é embaixo. E que depois esses outros seres que estariam a viver, né, dentro dessa ideia, dentro dessa concepção, que estariam a viver dentro da Terra, partilham as suas emoções com nós, e nós partilhamos a nossa com eles. E esses dois mundos vão tentando se equilibrar até conseguirem se comunicar efetivamente. Diríamos assim, é uma questão para conseguirmos visualizar a questão do mundo físico para o mundo espiritual, e será que esse mundo espiritual de fato provém apenas do espiritual, ou, aqui em outro caso, e aqui que é interessante, quando nós começamos a pensar, quando nós começamos a imaginar e se conectar com o mundo das ideias, no fundo, nós percebemos é que estamos a se conectar com outros universos paralelos, e de forma instantânea. Então, quer dizer, o Criador, aquele que tudo criou, e essa força que determinou todos os eventos que deveriam de acontecer, eventos de manipulação, eventos de direção, ele continuou a contemplar. E esse continuar a contemplar está nessa ligação que
haver uma função de podermos sentir o que outros seres fazem ou tentam transmitir em outros universos, ou mesmo dentro do nosso universo. É bastante bonito essa ideia de concepção. Ele deixa a vida sempre extrapolar os limites, sem ela perceber que existe de fato um limite, né? Ela engana a si própria. Presta atenção nisso que eu falei agora. Revejam o vídeo e reflitam. Aqui eu fiz uma menção de zero do tátaro. Por que eu marquei isso daqui? Ok, é só uma palavra mais a nível gramatical. Máxima resignação, o inevitável. Aqui temos algo que é de veras muitíssimo importante. Máxima resignação, o inevitável. O que é o inevitável? É a fatalidade. E dessas fatalidades que eu estava a falar, que aquele que iniciou tudo, aquilo que nós podemos considerar como vida, existência, seja o que for, implantou fatalidades. Significa que são coisas que vão se adaptar e elas vão acontecer. E o que eu considero aqui momentos como fatalidades e que é o que não podes evitar. Mas uma das coisas que me chamou sempre muita atenção é em relação ao adivinho, né, que tanto a igreja, as religiões tentam te proibir de ir ao adivinho, né, proibir de tentar descobrir o futuro. Entretanto, essa mesma, como é que eu vou dizer, esse mesmo vislumbre é dado aos profetas. Entretanto, como as profecias, né, elas vêm sendo seguidas, elas vêm sendo confirmadas, o ir ao um adivinho causaria uma fatalidade. E é isso que é interessante. Depois, aonde que eu vou buscar aqui a conexão? Justamente no mundo das ideias, justamente no mundo espiritual, quando nós sonhamos. Quantas vezes não sonhaste e depois presenciaste o teu sonho em vida? Passado dias, meses, anos, não interessa. Quando aquilo te aconteceu, tu conseguisse lembrar que sonhaste com aquilo. Pode ter esquecido, mas naquele momento tu sabes que tu sonhaste com aquilo. É muito diferente daquilo que as pessoas tentam dizer que é déjà vu. Por que é diferente? Porque o déjà vu, dentro daquilo que é explicado na neurociência e dentro das justificações que poderiam ser plausíveis para se aceitar no déjà vu, seria um atraso no teu processamento cerebral. A tua vista percepcionou algo, entretanto, o teu cérebro só processou passado alguns segundos. Mas vejam, passado alguns segundos. Agora, quando tu sonhas com eventos que duram minutos, não é um déjà vu. Mas, como tu viste-o e se o pronunciaste-o, passa a ser uma fatalidade. É aqui que se torna inevitável. Por isso, o cuidado ao explorar essa questão de futuro. Porque dentre, como te falei, né, Deus, essa criação, essa energia que ainda permanece sobre todos os universos, e como eu falei aqui no tema da luz, há o conhecimento de todas as coisas e há todas as possibilidades. Ao focarmos em uma, estamos separá-la. E é o nosso foco, a nossa conexão com isso, vai trazer essa realidade para a tua vida.
vai tornar-se uma fatalidade, inevitável. Seja uma coisa boa, seja uma coisa não. Ócriton, devemos um galo a Asclépio. Paga-lhe a dívida. Ok, muitos de vocês aqui não perceberam por que sublinhei isso, não faz sentido, né? Porque o galo é o despertar e é um dos símbolos esotéricos, também dentro da maçonaria, não? Além de ser o mais sensato e justo dos homens do seu tempo. Essa daqui não está ainda na hora de vos revelar. Poderão meditar em relação a essa frase, mas ainda não é hora de vos revelar a importância dessa última frase. E pronto, conseguimos terminar o Fedro. Era para ser o vídeo mais curto e acabou por ser o mais comprido, porque eu acabei aqui por fazer esse desvio. Eu espero que a partilha de algumas frases que sublinhei, porque consideradas importantes para o desvelar e o desabrochar filosófico, também do desabrochar espiritual, tenha vos contribuído e instigado em ler a obra. Para quem já começou, que isso ajude a compreender algumas passagens que parecem inócuas. Obviamente, para todos aqueles que são iniciados, todos aqueles que já estão nessa senda, essas palavras nada mais farão do que abrir os vossos olhos. Eu espero que, para além de abrir os vossos olhos, elas possam também abrir os vossos corações. E assim vocês comecem a compreender Deus de uma forma melhor do que aquela que vocês hoje retêm. Vamos aqui esquecer um pouco as diferenças religiosas, porque as religiões que temos hoje em dia, todas elas estão fazendo adoração ao mesmo Deus. E o Deus que eu quero vos levar está para além desse Deus. Amém. E que a vida esteja sempre presente dentro de vós. Obrigado a todos. Uma continuação de bom dia.